No episódio anterior você acompanhou nossos dias em Naxos e a passagem rápida pela ilha de Delos. Agora chegamos em Mykonos, onde ficamos 10 dias aproveitando esta ilha paradisíaca só pra gente. Por conta do inverno e dos ventos, a ilha estava vazia e muita coisa fechada, mas mesmo assim valeu muito a pena. Então deixa seu curtir no vídeo agora para não esquecer e aproveite viajar com a gente. E agora nós vamos chegar em Mykonos com o nosso veleiro. É incrível isso. Esses lugares que normalmente são super turísticos e tudo mais, assim, você chegar com a sua casa. Sensacional. Sensacional. E o dia hoje tá muito bom. Falei pro Beto que podia continuar assim, né? Embora amanhã a previsão já é de chuva. Famoso destino dos milionários europeus desde 1930, Mykonos mistura lugares tranquilos com bares e festas disputadíssimos até hoje. As famosas casas azuis e brancas, os moinhos de vento e as praias belíssimas fecham o conjunto da ilha. Nossa primeira ancoragem foi na praia de Corfu, uma baía bem abrigada para vento sul, sudeste e sudoeste, o que era previsto para os primeiros dias. Thaís legendando vídeo. Not easy. All in English. Subtitles in English. Não é subtitles. Subtitles. E o cão? Tá fazendo o que, cão? Tá, sleeping. Say in English, Google. I'm sleeping, Daddy. Bom, depois da chuva, um solzinho gostoso. A gente vai aproveitar, são 3 da tarde e aqui tá escurecendo 4h30 por aí. Então nós vamos aproveitar agora para dar uma voltinha na cidade de Mykonos, que é 2 km daqui. Então nós vamos dar uma caminhadinha, esticar as pernas e conhecer Little Venice, que é como eles chamam, que a cidade fica praticamente tipo em cima da água, assim como Veneza. Pra melhorar a cidade fantasma, a gente veio no horário que tá tudo fechado. São tipo 3h30, 4 horas. Vai abrir tudo lá por umas 5. Tudo não, né? Vai abrir um pouquinho. Mas pelo menos melhora essa sensação de cidade fantasma. Olha quanto plástico. Só peguei plástico basicamente, só garrafa. E o lixo tá bem pesado. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we want. Google achou um brinquedo na praia, uma bolinha. Hã? Hoje nós demos uma caminhadinha até essa praia aqui que chama Praia de Kapari. E foi o que? 2 quilômetros caminhando até aqui. A água é muito linda, muito linda, e parece ser uma área mais reservada, assim, tem várias pousadas, resorts por aqui. Essa aqui é bem pequenininha e olha a água. Linda, imagina um dia que tá solzão, deve ficar cristalina. Mais um item resgatado no mar que vai vir pro barco, além da bolinha do Google. Esse caixote que eu vou usar para colocar aqui, para colocar as comidas dentro, para ficar mais organizado. Acompanhamos a previsão o tempo todo. Por isso nos planejamos para mudar de lugar exatamente no momento que o vento estivesse mudando. Teremos pouco mais de 1 hora para isso e foi tenso.
Por volta das 6 da manhã, o vento diminuiu muito, era a nossa deixa. Levantei âncora enquanto o ventinho era sul e virou para leste. Na saída da baía o vento já era norte, as ondas aumentaram e ainda estava tudo escuro. Abri com muita folga para contornar as ilhotas e não correr o risco da corrente nos jogar nela. E assim que contornamos as ilhotas, o mar e o vento que eram contra viraram a favor. Em 40 minutos chegamos até o ponto sul da ilha, onde contornamos para entrar na baía de baixo, onde ficaríamos protegidos nos próximos dias do vento norte. Chegamos no ponto de ancoragem que eu já havia olhado em terra nos dias anteriores e soltamos 2 âncoras e 10 vezes a profundidade de corrente. Dessa vez o que estava por vir era bem forte e por alguns dias. Quem vem aqui para turismo acho que não faz ideia, tipo, a não ser, lógico, quem vem de veleiro, né? Mas que é essa salada de vento, tipo, você ficar 4 dias em um lugar, aí você tem que mudar, você tem que ir pro outro, porque uma hora é sul, outra hora é norte, e daí toda hora você tem que ficar se abrigando. Deu tempo de dar um passeio rápido com o Google e voltar para o barco. Então começou a porrada. E nada como fazer as coisas na hora certa. A gente estava de olho na previsão e a gente tinha visto essa brechinha, que era 6 horas da manhã, que foi a hora que a gente saiu, que era um horário que não tinha vento, porque o vento sul estava empurrando para um lado e o norte do outro, então fica aquele meio tempo ali para você correr e se abrigar, que foi o que a gente fez. Vai ventar, vai entrar uns 45 nós, então a gente já tá na casinha de banho tomado e chovendo bastante lá fora. E a coragem de sair. 2 casacos, uma capa de chuva. Ai, ai. Estamos aqui, né? Fazer o quê? O cachorro precisa sair, então a gente sai, traz o iPad pra ver se consegue baixar alguma coisa no Wi-Fi. E é isso, né? Frio, frio, frio. Vento, vento, vento. Alguém precisa gastar energia, né? Depois fomos caminhando até onde estávamos ancorados antes e encontramos o mar assim. Imagina se a gente tivesse ficado lá. Dá pra ouvir o vento daí? Estamos aqui. Tá batendo o quê? 35, 37, 38 agora. Mas o duro é dormir por causa do barulho. Ó, por causa do barulho do vento, tipo, assusta mesmo a gente sabendo que tá tudo ok. O Beto tá com o alarme de âncora ligado. Mas olha, deixa eu falar que tá tenso, eu quero dormir. Porque a noite passada a gente já não dormiu, que foi quando a gente mudou de lugar. A gente ficou esperando a brecha do vento. E hoje também a gente dorme tipo meia hora, acorda com as adernadas aqui, porque tá adernando bem o barco. Em determinado momento o bicho pegou, o barco tremia e a corrente esticava a ponto de disparar o alarme de âncora. Enquanto o bicho pegava lá fora, eu conversava com o Hélio, o Jadir e outros velejadores experientes por WhatsApp. Eles me ajudavam a me tranquilizar e discutíamos alternativas caso precisasse. Sempre é bom esperar o melhor e se planejar para o pior. Olha como tá lá fora. E aí tá aqui Google querendo sair, Thaís querendo sair. Queremos sair! A internet não pega! E eu tenho que ser o responsável aqui, porque ó, tem condições. Aliás, acompanhamos alguns acidentes no Brasil essa semana. Velejadores experientes com bons barcos, mas que tiveram problemas por pegarem um mar ruim e ventos fortes. Um catamarã capotou no sul, um veleiro foi parar na praia do Rio de Janeiro e outro perdeu o leme na Ilha Grande. Muita gente pergunta por que não saímos em ventos fortes, e a resposta é esta. Além de termos pouca experiência, colocar o barco no limite é se colocar em risco. Se nada quebrar, ele dá conta, mas se tiver um problema você pode pôr tudo a perder, inclusive vidas. Eu acredito que um bom navegador aproveita as condições favoráveis e jamais tenta enfrentar a natureza. Hoje temos previsão do tempo antecipada e em tempo real, comunicação com navegadores em todos os lugares e podemos nos preparar para o que vem. Claro que se pega de surpresa vamos enfrentar, mas para que se colocar em risco? Eles devem ter o motivo deles para estarem no mar, mas eu não estaria, afinal é nossa casa e nossa família.
Mostrando sim que qualquer um pode fazer isso, mas é preciso ter responsabilidade e principalmente ouvir os velejadores mais experientes, mas tem que ouvi-los de verdade. Cuidado com alguns contadores de história. O mar é muito seguro na maioria das vezes, mas tem dia que nem pescador tá lá. Bom, saindo aqui da Baía de Hornos e agora nós vamos para a praia de Pissauros e de Petinos. Nós vamos parar ali na Baía, 20 minutinhos daqui, a gente vai motorando porque precisamos dar uma carga nas baterias, esquentar a água do banho, né? Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. E aí os planos para esses dias meio sem vento é aproveitar para fazer a parte sul da ilha. Olha quem vai aparecer hoje, se Deus quiser. Sol! Chama o sol, lindo. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, that's making me feel like I'm falling. Não é possível. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Aquele ali é o nosso cachorro, que eu não sei mais o que ele é. Ele não faz parte mais da família. Não é possível. Ah lá, ele vai entrar de novo. O que você tem a dizer sobre isso, Beto? É inacreditável. Depois pergunta se o cachorro tem frio, que ele precisa de roupinha. Olha a roupinha. Entra. And I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Yeah, I'm falling in love. I wanna kiss you before the sun goes down. O Wolf ficou com frio depois do banho, lógico, mesmo banho quente. E agora ele tá aqui na frente do aquecedor pra se esquentar. Eu nem mandei ele ir, ele foi sozinho na frente do aquecedor. Esfriou, né, nego? No one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. A gente veio em um lugar que é super conhecido aqui em Mykonos, um barzinho, praia e tudo mais. E olha só tem essa árvore aqui de pé. Os outros estão tudo encapadinho já. O pier flutuante também tá todo guardado. Bem legal de ver tudo isso, mas olha como a árvore tá inteira amarrada. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. Foi um ótimo passeio. Lindo, lindo, lindo. A água é muito bonita. O pôr do sol também foi lindo hoje. Fazia tempo que não fazia um dia tão bonito assim. E aqui é simplesmente incrível mesmo. É tudo que todo mundo fala mesmo. E tem que vir mesmo, né, Google? Até o Google entrou na água e não ia deixar de entrar na água de Mykonos, né? When you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. Estamos dando um tour aqui pelas praias até chegar na última, que é onde nós vamos dormir hoje para sair amanhã daqui de Mykonos. Então, como é tudo um do ladinho da outra, a gente tá passando barco para conhecer as baías. Essa aqui, por exemplo, é uma de nudismo e gay. Diz que é uma das mais sofisticadas. Tem aqui os hotéis. Bom, o público é super sofisticado, então acho que é esse um dos motivos. Want this too. 'Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're
Aqui é a praia de Paraliacalo, é uma bem conhecida também. E a água bem clara, bem bonito. Depois de aproveitar esses dias sem vento, nos preparamos para sair de manhã e dar uma grande velejada até Icaria. E finalmente terminar de cruzar a área mais tensa do Mar Egeu. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Os ingressos do Vela Show estão à venda pelo site com 50% de desconto. Aproveite agora, pois está tendo muita inscrição e já tem palestras esgotadas. Acesse velashow.com. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!